O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo autorizou uma empresa a vasculhar o computador e a correspondência eletrônica de uma empregada em busca de provas para explicar sua demissão por justa causa. A decisão do TRT paulista abre caminho para que todo o sigilo eletrônico dos empregados de uma empresa seja quebrado ou foi apenas uma questão pontual? O sigilo eletrônico está em debate no Via Justiça de hoje, que já está no ar. A recente quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo pela Caixa Econômica Federal veio mostrar que a palavra sigilo talvez não se aplique bem às correspondências e documentos que são produzidos em meios eletrônicos e circulam pela internet. Mas a decisão do TRT de São Paulo, que autorizou uma empresa a vasculhar a correspondência de uma ex-empregada para achar provas contra ela, parece abrir uma frente nova nessa questão, especialmente na área trabalhista. É sobre isso que nós conversamos no programa de hoje. Nossos convidados são a doutora Adriana Sena, juíza da 35ª Vara do Trabalho da capital, e o advogado Alexandre Ateniense, especialista em direito virtual. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua presença. A senhora, além de juíza, é também professora da UFMG? Sim. De direito trabalhista? É de direito do trabalho e de direito processual do trabalho. Direito processual. Sim. Doutor Alexandre, o senhor estuda esse tema há muito tempo e parece até que o senhor coordena uma comissão sobre esse assunto na OAB. É verdade, nós presidimos a Comissão de Informática da OAB de Minas e da Tecnologia da Informação no Conselho Federal da OAB, e onde fazemos um trabalho interessante que visa migrar em pouco tempo diversas rotinas do papel para o eletrônico. Então, eu acho que isso pode ter um grande impacto na justiça em pouco tempo. Perfeito. Doutora Adriana, essa decisão lá do TRT de São Paulo, que a gente citou na abertura, significa uma tendência, tem crescido os casos na justiça trabalhista em que a questão do sigilo eletrônico, dos meios eletrônicos estão sendo invocados pelas partes como provas? Sim, Manuel, realmente essa questão toma foros, né, mais comuns atualmente na Justiça do Trabalho. A gente tem várias decisões de tribunais do país inteiro, de vários estados, e tem uma decisão de junho do ano passado, que digamos que seria circunstancial, porque ela vem do Tribunal Superior do Trabalho. E é uma decisão que tem uma ementa, que é aquela parte que sai, digamos, de um resumo da decisão daquele órgão prolator, que especifica várias questões. Então, eu acho que ela tem digamos assim, um interesse, porque ela é um divisor de águas, porque ela foi dada por um tribunal superior e ela aborda vários aspectos dessa questão, porque a gente bem sabe que a questão, ela não tem uma única visão. Tem várias questões que estão envolvidas. Nós vamos entrar nessas questões, mas além do exemplo citado na abertura do programa, nós fomos buscar outras histórias que nos são contadas agora pelo advogado Ronaldo Scheib. Acompanhe. Na verdade, na jurisprudência brasileira a respeito da internet no contrato de trabalho, nós temos dois casos bastante conhecidos. Um em São Paulo e outro no Distrito Federal. O de São Paulo foi interessante porque foi durante o intervalo do café, o empregado se utilizou do microcomputador e do e-mail da empresa para brincar, enfim, utilizando em fins particulares. E a empresa mandou o empregado embora por justa causa e, posteriormente, foi à justiça e ele conseguiu reverter a justa causa, sob o fundamento de que ali havia a privacidade do empregado a ser respeitada e que um único e-mail durante o café não justificaria uma justa causa. O outro processo envolve um banco multinacional em que um determinado empregado teria passado vários e-mails, enfim, centenas de e-mails, visitando inclusive sites pornográficos, etc. E com isso a empresa fez uma filtragem desses e-mails, localizou que o empregado estava utilizando de maneira despropositada, não apenas em benefício do empregador, e o mandou embora por justa causa. Em primeira instância, prevaleceu o entendimento de que o empregado tinha razão em desconstituir a justa causa, porque
a empresa não teria o direito de monitorar os seus e-mails, ainda que no ambiente de trabalho, por conta da privacidade, né? A empresa recorreu para o TRT e o TRT virou a posição de primeira instância, chegando à conclusão de que o e-mail, tal qual o computador, são ferramentas de trabalho colocadas à disposição dos empregados e, portanto, só deveriam ser utilizados em prol do contrato de trabalho. Doutor Alexandre, nós temos aí dois casos com decisões diferentes, divergentes. Já existe hoje na justiça, nos trâmites jurídicos aí, uma tendência em relação a esse assunto? Veja, Manuel, eu tenho acompanhado de perto essas decisões. Eu posso dizer que o placar está algo em torno de 6-3 para a empresa poder monitorar os e-mails dos funcionários. Na verdade, eu acho que é uma situação casuística. Não há como se criar uma regra firme e imutável de forma a se aplicá-la indefinidamente. Foi bem colocado pelo Dr. Ronaldo que depende, evidentemente, do que está sendo monitorado. Eu acho que existe dois tipos de monitoramento. Existe monitoramento do fluxo das mensagens e do conteúdo das mensagens. Então, a decisão do TST, citada pela doutora Adriana, ressaltou que esse monitoramento tem que ser feito de forma comedida, genérica e impessoal. Consequentemente, não há de se falar que é possível dar um cheque em branco para o empregador fazer um monitoramento de o que quer que seja. Sim. Suponhamos, se por acaso um funcionário, mesmo utilizando o e-mail da empresa, tivesse recebido ou enviado alguma mensagem, por exemplo, que relatasse que ele tinha alguma moléstia grave, e em consequência disso, o empregador monitorasse essa mensagem e o demitisse, a situação seria completamente diferente e isso não seria considerado como uma prova lícita de maneira a justificar a justa causa.